Continuamos o cenário político nesta quinta-feira, pré-sexta, mas pré-feriado também, então tá tudo tranquilo por aqui, viu? Amanhã você vai rever uma das nossas edições, um programa gravado com o Luiz Sérgio Monte, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral de Mossoró, do TRE. E você vai ver aí sobre regras eleitorais, propaganda eleitoral, as eleições que vem aí, como são os preparativos da Justiça Eleitoral, certo? Então, ao vivo, a gente se encontra na segunda. Agora temos um bloco inteiro ainda pela frente com o Jorge do Rosário, que está aqui no estúdio. Então, você pode participar, manda a sua mensagem, se identifica, manda a sua pergunta, sua opinião pelo nosso WhatsApp 88028979 ou Instagram ou Twitter. Então, fica à vontade para fazer o programa de hoje com a gente. Vou no ouvido. Seguindo com informação, a Prefeitura de Mossoró e servidores municipais da saúde se reuniram ontem para discutir pautas e avanços para a categoria. Ficou definida uma formação de uma comissão para discussão do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores. A comissão será formada por membros da Prefeitura e dos servidores. O prefeito Alisson Bezerra destacou que tem garantido o diálogo por entender a importância do servidor na gestão pública. No entanto, os trabalhadores acreditam que merecem uma valorização efetiva, através especialmente do reajuste, o que não deve ser concedido no momento. De acordo com informações da Prefeitura, os servidores destacam que não há qualquer impedimento pela lei eleitoral quando se trata de reajuste de categorias específicas do município em período de eleições gerais. Este é um dos argumentos que vem sendo utilizado pela Prefeitura para não conceder o reajuste reivindicado. A informação repassada pelos servidores é confirmada pelo TRE. Tanto é, Carol, que o próprio presidente Bolsonaro afirmou que está planejando conceder reajuste linear, né? Ou seja, para todos os servidores públicos federais, de 5%. Em ano eleitoral, em ano de eleições gerais. E ele deve fazer isso, seguindo a lei, até o mês de julho. Então, realmente não é ali o impeditivo, o ano eleitoral, para reajuste. O máximo que pode ser dado, né, de reajuste em ano eleitoral é o teto da inflação, que está girando em torno ali de quase 10%. Então, vamos ver como é que vai ser aí daqui para frente, porque os servidores, incluindo os da saúde, estão em greve, estão cobrando este reajuste. O prefeito afirmou que vai dar progressões, mas reajuste não tem condições. Pois é, aí a informação, vamos esperar. O pessoal não saiu tão satisfeito não dessa reunião, conversei com eles, e eles estão se sentindo meio frustrados. Vamos continuar a nossa conversa com Jorge do Rosário, que está aqui com a gente, é pré-candidato. Você já conhece Jorge, né? Empresário, engenheiro civil, pré-candidato à Assembleia Legislativa. A gente tem aqui Jean Batista. Jean Batista falou bastante. Eu vou dar uma grande enxugada, viu, Jean? Ele pergunta se Jorge do Rosário tem dados técnicos sobre o PIB dos municípios do Polo Costa Branca. Não tenho o PIB da cidade de Costa Branca, não está diferente do PIB do Rio Grande do Norte, mas nós temos, e o PIB do Rio Grande do Norte também não é tão um dos piores do Brasil, mas ainda é muito baixo para o que a gente precisa ter. A gente precisa distribuir mais riqueza. O grande problema não é nem a média, não é só o PIB baixo, o grande problema são as diferenças de rendas, essa grande diferença que a gente precisa, inclusive, diminuir muito. Tem muita gente que ganha muito bem e tem muita gente que não ganha nada. Esse é um problema que a gente tem que resolver, tanto na Costa Branca, como em Mossoró, como no Rio Grande do Norte e no Brasil. Em relação à gestão de Fátima Bezerra na economia, Jorge, qual é a sua opinião? Fátima, ela fez um ajuste fiscal e conseguiu... alguns colocam porque recebeu, em função da pandemia, muito dinheiro do governo federal para a questão da pandemia e aliviou um pouco o orçamento do Estado e conseguiu o tão sonhado salário em dia, que é uma bandeira. Infelizmente, o Rio Grande do Norte virou programa de governo, que, não, a meu ver, não era para ser programa de governo. Isso é uma coisa ser natural, mas virou programa de governo. Então, o grande trunfo que o governo coloca é ter colocado o salário em dia.
Jorge, muito se falou nos últimos dias, agora com as confirmações dos apoios que o senhor tem recebido, né, sobre ali a posição da ex-prefeita Rosalba Ciarline. O senhor foi candidato a vice, né, com Rosalba em 2020. Né, e muito se falou sobre ela apoiar ou não, o grupo rosalbista apoiar ou não a candidatura de Jorge do Rosário à Assembleia Legislativa. A ex-prefeita já deu um ok, não falou nada, como é que está isso? Não, eu acho que é natural isso, a gente caminhou junto na eleição de 2020, ela ainda não se posicionou disso ou daquilo, como é que se vai ser candidato ou não vai, fala que não vai. Mas eu acho que a gente tem que respeitar o silêncio. Quem vai se pronunciar é a ex-prefeita, a ex-governadora. No tempo certo, certamente ela vai tomar a posição dela. Mas isso já foi firmado, conversado, batido o martelo de que ela vai caminhar com você, já que ela não será candidata de acordo com a questão de nominata do partido do PP, que é o partido ao qual ela é filiada? Não tem batido martelo, nem ponta virada. Mas eu conversar com Rosalba não é novidade, não. Até no tempo, quando eu disputei uma eleição, a gente disputou, eu de um lado, ela de outro, eu conversava com ela. Então, para mim, é natural conversar com Rosalba. Jorge, é um desafio enorme, né, para quem quer entrar na política, um primeiro mandato. O senhor fala que tem rodado todo o estado do Rio Grande do Norte, tem conversado com lideranças, tem conversado com a população. E o que é que o senhor está sentindo, né? Qual é o feedback do senhor, tanto nessas visitas com lideranças quanto da população? O que é que o senhor tem mais observado que estimula aí o senhor a manter esta caminhada rumo à Assembleia Legislativa? Olha, Vanúbio, a gente observa que é evidente que os serviços públicos que precisam melhorar na questão de saúde, segurança, educação, e que é o caminho para a gente transformar a vida das pessoas, transformou a minha, transformou a sua, eu tenho certeza, de Carol. Além disso, o que eu observo muito é a questão do emprego. Nós temos um emprego e renda, trabalho e renda. A gente precisa criar esperança, perspectiva para os nossos jovens que estão desempregados. Muita gente na pandemia perdeu o emprego, os micro e pequenos empreendedores, o artesão, os artistas, muita gente passou, todos nós passamos por uma situação muito difícil e a gente precisa tomar atitudes para que a gente recupere e tenha renda, trabalho para esse povo. Mas como fazer isso sendo deputado estadual? Como deputado estadual, eu quero levar para a Assembleia Legislativa um debate que eu já falei aqui, vou repetir, que a gente coloque as plataformas digitais como oportunidade para os jovens, para todos empreenderem, convocando que o governo, os agentes públicos, prefeitos, convoque as universidades, as escolas, e a gente transforma esse estado num grande ambiente para a gente ter, através da plataforma digital, ter esses jovens atuando com um olhar de empreendedorismo, de negócio. Olhar não só para diversão, nem só os TikTok da vida, que é interessante, é bacana, mas que olhar com um olhar de empreendedorismo. E temos muitos talentos nesse sentido. Nós temos muitas startups já funcionando, nós temos nas universidades já discutindo isso. O que a gente precisa é ampliar isso, levar para todo o Rio Grande do Norte. E o governo, qualquer que seja o governo tem que ser o catalisador disso, tem que ser o provocador, tem que convocar. E isso, para isso não precisa de muitos investimentos. O que precisa é a gente dar incentivo, a gente precisa trazer as universidades, a estrutura já existe e fazer um grande debate. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Mossoró, nós temos algumas startups, e aqui vai uma crítica direta à atual gestão. O prefeito prometeu que iria dar isenção ou diminuir o ISS, que outras cidades aqui do Ceará, vizinhos, já dão isso, já fazem isso, outras cidades, e que aqueles estão esperando há 1 ano e tantos meses e nada foi feito. O que é que o cara vai fazer? O cara vai ali em Paracati, que tem a isenção,
E é só levar um computador e um ponto lá, que é assim que funciona. Então, eu queria muito ver, e vou dar outro exemplo. E é isso, um deputado pode sim fazer essa provocação, colocar leis para a gente ter incentivo para que as coisas aconteçam. Já tem cidade fazendo isso. E o Rio Grande do Norte, a nossa região, não pode chegar atrasado. Tem que estar na vanguarda, tem que estar na frente, para que, ao invés de a gente perder esse jovem que cria os startups, que levam para outro estado, que a gente atraia de outros estados para vir fazer negócio aqui. A gente precisa, nessa questão, debater na Assembleia por que as nossas energias renováveis, que nós somos primeiro lugar na geração de energia eólica, hoje já instalado, nós somos primeiro lugar. O que é que fica aqui? Fica muito pouco. Fica muito pouco. Por que o ICMS não é taxado aqui na geração e sim no consumo? A gente precisa fazer esse debate. Claro que não depende, eu sei disso, da Assembleia Legislativa. Mas a Assembleia precisa dar o grito. Precisa estar lutando e dizendo que não é justo que a gente tenha essa riqueza, uma commodity tão grande dessa importância que é a energia, e a gente tenha uma riqueza com as pessoas vizinhas muito pobres, sem renda, quando a gente está com essa riqueza se vindo para os grandes centros, que é importante, mas, repito, precisa deixar mais para o estado do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui a participação do Antônio Miranda, do Centro. Ele pede que Jorge fale sobre o turismo de Mossoró e Costa Branca. Quais os pensamentos ou ideias para alavancar o setor? Ele dá como exemplo o seguinte: aqui temos tanto águas termais, salinas, frutas, eventos, história, cultura. Afinal, o que falta para decolar o nosso turismo e não esperar somente pelas festas eventuais? Eu inclusive, quero muito fazer esse debate. Eu concordo com ele. Nós temos tudo para ter turismo aqui. E temos, muito incipiente. Agora, o que falta é o que foi feito há mais de 60 anos em Natal e Grande Natal. O Rio Grande do Norte tem um polo turístico que é em Natal e Grande Natal, envolvendo pipas, hoje São Miguel do Gostoso, que já é uma realidade, é importante para o Estado, a gente precisa interiorizar isso. Eu tenho defendido e dito, o governo, qualquer governante, se quiser, é preciso, e eu vou cobrar isso muito, a gente interiorizar o desenvolvimento. Nós não podemos ter só Natal e Grande Natal desenvolvido no turismo, inclusive, e as nossas serras sem investimento, o nosso Polo Costa Branca sem investimento, porque tendo investimento tem turismo. Nós temos as águas termais, que é pouco divulgado. Eu gostaria muito de ver um governador, uma governadora do Rio Grande do Norte indo para São Paulo, Rio, para a Fiesp, e mostrar essa riqueza que o Rio Grande do Norte tem, porque lá estão os grandes investidores que não conhecem essa realidade. Agora, o que aconteceu no Rio Grande do Norte. Todo o Rio Grande do Norte paga contas de empréstimo que foram feitos há mais de 60 anos para se investir em turismo em Natal e Grande Natal. Já passou da hora desses investimentos voltar para o interior, voltar para a Costa Branca, para as nossas serras, para a gente fazer o que o Ceará fez há mais de 30 anos. O Ceará, há mais de 30 anos, decidiu em política de governo que ia desenvolver o interior. E foi o que fez, é o que a gente vê hoje. E eu espero que isso aconteça no Rio Grande do Norte e vou cobrar por isso. O Rocha Neto pergunta quais as principais bandeiras de luta que constam em plano de atuação parlamentar, se eleito deputado. Eu já falei aqui algumas, mas sobretudo nessa linha da criação de emprego e renda. E isso acontece quando você tem investimento, seja público, seja privado. O que o governo tem que fazer é ter, e a Assembleia tem um papel importantíssimo nisso, é criar leis claras que facilitem o investimento, através de incentivo, através de facilitar esse investimento com desburocratização do sistema, que é um mal nesse país. Então, nós temos a minha principal linha é essa questão de emprego, renda, estímulo ao micro e pequeno empreendedor, que é aí onde a gente vai ter
quem mais emprega é o pequeno. E quem mais precisa do governo, de incentivo do governo, é o pequeno. Então, eu penso que a minha atuação vai ser muito nessa linha. A gente tem também o Marcos Galdino perguntando o que é que pode ser feito pelo aeroporto de Mossoró. O aeroporto é uma coisa que funciona sempre provisório. A gente tem um aeroporto de muito tempo, mas sempre improvisado. Nós temos um problema estrutural no aeroporto. A saída do aeroporto é, sim, um outro aeroporto. Eu não tenho ideia, porque nós temos problemas estruturais. Nós temos 200 casas que estão dentro de uma faixa de segurança. Precisa remover 200 casas. Vai remover 200 casas para a gente ter um aeroporto que funcione com segurança dentro das normas, para a gente ter grandes aeronaves aqui. Até agora ninguém resolve. Enquanto resolver esse problema estrutural, eu imagino que a gente precisa de um outro aeroporto. Jorge do Rosário, muito obrigada pela presença no cenário de hoje. Obrigado, e eu quero aqui convidar todos que eu vou ter uma live segunda-feira com o deputado Souza Neto, segunda-feira, 19h30, nas nossas redes sociais, Jorge do Rosário RN. Tá aí, todo influencer, né? Nas redes sociais. Seja sempre bem-vindo, Jorge. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Até segunda ao vivo. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra segunda-feira ao vivo aqui. Um ótimo feriado. Feliz Páscoa. Até lá.